Ora, até vou desligar o telefone. Até já. Presidente Manuel Esteves. Pronto, já cá estamos. Já cá estamos. Perfeito, é? Estamos na forma, é? Agora já não temos que pagar. Ok, já estamos na conversa, Essa saúde. é? Essa saúde. Está tudo impecável. E vós? Também? Também, obrigado. Obrigado. Já não estamos em Cerveira, não é? É? Já não estamos em Cerveira. Já não estamos em cerveja, mas estamos com cerveja. Pronto, isso é fundamental. Não é? Temos que, temos que Temos, estar com Cerveira. temos que estar. Mal seria se não estivéssemos. E agora estamos a tentar estar cada vez mais com a Bienal também, não é? Exato. Não é? Ela está cada vez mais atualizada. Exato. É uma vila com cheirinho a cidade, mas controlada, não Exato. é? Exato. Com prédios não muito altos. Com umas montanhas a fazer de prédios. Exatamente. Estamos muito bem como estamos. Estamos no bom caminho. Olha, estava-me a falar dos. Ambiental, ambiental e paisagístico. Vamos lá ver, vamos lá ver. Estamos a tentar. Não, claro. Enfim, a ideia das pessoas não pode também ir no mau sentido. Isto Exato, é, sempre no mau sentido. exato, exato. Há uma tendência às vezes, não é? Todos sabemos que sim. Às vezes as ideias transformam-se um bocadinho naquela parte má. É, de repente aparecem uns calhaus no meio das águas e aquilo as águas começam a ir para todos os lados, em vez de ir num canal só, Sem não? dúvida. E então temos aqui do lado direito Timor-Leste. Porque eu comecei este programa, este onde nós estamos agora é E aí em Timor-Leste? mas isto começou por ser uma ação, é uma espécie de um festival, não é? É um festival pequenino que tem uma grelha que obriga, portanto, a fazer exposições, a fazer uns concertos, a fazer umas conversas públicas e pronto, e na altura em Timor-Leste aquilo está em desenvolvimento, não é? Timor-Leste é um país que se libertou do regime militar indonésio há 20 anos, não é? Há 25 anos. Portanto, eles estão ainda a montar-se, não é? A construir estradas, a construir saneamentos, a construir redes elétricas, pronto, por aí fora, não é? E eu, na altura, quando cheguei lá, estive lá a viver 5 anos. E na altura, quando cheguei lá, estive lá ligado ao governo português, à Fundação Mas o Oriente. quê? A fazer algum programa de voluntário? Não, a fazer isto, que Aliado? é uma espécie de consultadorias. São consultadorias que ajudam a desenvolver projetos de sustentabilidade, basicamente. Ah, Ou ok. seja, Isso é aquilo muito que bom. as visitas que me estão a fazer Sapardos, que eu gosto muito de Sapardos. Aliás, eu até tenho que confessar que eu vejo um castelo natural em Sapardos. Eu agora, hoje em dia, com estas visões de satélite que a gente tem do Google Earth, quando se começa a ver a Cordilheira Montanhosa à volta do Vale da Lameira. Isso era um castelo natural que os celtas, os galaico-célticos, ocuparam isso exatamente porque isso tem uma estrutura geológica muito interessante e é uma fortaleza por. Aqui na Lameira, Se nós estivermos no centro da Lameira e olharmos à volta, basicamente aquele caminho de pedra, a já calçada portuguesa, aquela não calçada é? bonita. E aqueles caminhos são muito bonitos, não é? São por si só Mas havia construções na base, digamos, Não, na parte mais baixa da freguesia, das localidades, não havia deve haver algumas. ao contrário dos romanos, não é? Não, Os, os romanos iam lá para cima para o cume, não, os romanos ao passavam, alto dos montes. os romanos passavam entre Valença e Braga, não é?
Portanto, Ah, o centro do vale para passar, não é? É uma passagem. Mas, pois era um ponto de passagem. mas os galaico-célticos deviam ter fortalezas várias, além daquela do Cruçado, não é? Deviam Uhum. ter várias expostas à volta desta circunferência que existe à volta do vale de cultivo. O vale servia para meter os animais e para cultivar. Claro, E é claro, claro. argiloso, não é? Deve ser argiloso, por ele se chamar lameira, deve ser argiloso. Claro que os celtas também eram um povo muito anterior, isto é, muito distante dos romanos. São os que vão desaparecer com os romanos, não é? Os romanos vão pegar neles, vão utilizá-los, não é? Exatamente. Vão utilizá-los no Ah, sentido em que vão colonizar o sistema deles, não é? Vão-lhes dar mais ferramentas, vão organizá-los. Uma das coisas possíveis de ter acontecido aí é os chamados bracos, que eram guerreiros como é que se diz, de vários clãs galaico-célticos, se terem transformado em legiões romanas, não é? Daí Braca Augusta, não é? Brácara Augusta. Exato. Deve-se ter, Terá alguma deve-se ter, razão? deve-se ter transformado no quartel-general das legiões da Península Ibérica, não é? Claro. Da Para zona. além da fundação de Portugal, que começa por aqui, não é? E a Fundação de Portugal começa por aí, portanto, Guimarães, por agora, Guimarães, exato. toda esta zona. Mas mesmo os primeiros feudos, ou seja, os primeiros feudos no sentido de territórios feudais, não é? Hum, Com casas feudais, com fortalezas, com torres, com quintas daquilo que hoje se chama a agricultura de subsistência, não é? Que é a vinha, sim, falamos muito. a pastorícia, a criação de gado, de Claro, claro. galinhas, por aí fora. Tudo isso deve ter sido os primeiros feudos franco-germânicos, não é? Que vieram para cá para baixo, junto, para o início do Condado Portucalense, não é? Claro. Com a Deram vinha, origem. com a cedência do Condado ao Conde Henrique, pai do infante do Afonso Henrique. Sim, de Dom Afonso Henriques. Mas o termo em latim, sapardos, o termo em latim tem muita tendência possível a ser uma terra de pessoas sábias, sápios, não é? De várias origens, portanto, de várias origens étnicas, portanto, várias Ah, etnias com uma sabedoria própria, não é? claro. Sapientes, sábios, não é? Sábios de várias origens, não é? É daí que deve vir Mas não está ligado também, que é isto também tem outra vertente, que é os zapardos. Zapardos que eram os batráquios, de grande dimensão, ou de grandes dimensões, que existiam. E essa questão também não está completamente deslindada, digamos. Não, não, há várias possibilidades, inclusive há Pois, uma. exatamente. Isso é sempre para os técnicos, Hum, sempre para as pessoas que estudaram, os estudiosos e tudo mais, que vão buscar à história exato, estes nacos de conhecimento, não é? sim, E que sim, depois o transmitem à sociedade. exato, estas Hum? pistas. E, eh, Mas e pronto, a ideia era os zapardos, que depois evoluiu para sapardos. é possível, Tem é uma possível. lógica, não é? Mas pode não ser assim. Elas a pardos de quê? Do latim também? É, porque desapardos com Z. Sim, sim, sim. Ela pode ter evoluído para sapardos, com Sim, um sim. S, É muito, não é? é muito tendencial isso. É claro, claro, mas isso também não está suficientemente esclarecido, ou devidamente, ou exatamente esclarecido, Sim, sim, não e eu é? acho que o que traz essa paleta de relações é enriquecer as possibilidades, não é? É enriquecer Claro. as Não, e possibilidades. chegamos a uma conclusão, o que Uhum. é difícil também, que passaram muitos anos e não se sabe em concreto a Exato. evolução constante que foi acontecendo ao longo dos tempos, não é? Pá, Mas tem lógica. o que é certo é que ele, em termos biológicos,
e geográficos, ele é sem dúvida uma zona de proteção do território, porque ele é naturalmente um castelo. Portanto, ele não precisa de se construir o castelo para se ver o castelo natural que ele é, não é? Isso é muito bonito. Claro. E, Pronto, mas a parte mais baixa, quer dizer, mas um castelo não faz sentido, ou não faria sentido, dizemos nós, que fosse implantado, que fosse construído na parte mais baixa, digamos, da freguesia. não, não, não. O castelo é natural, não é? Portanto, que nós quando estamos, vamos imaginar, nós subimos ao Coroçado e realmente a encosta do lado de lá é muito mais íngreme e tem uma abrangência de visão muito superior. Portanto, em qualquer Claro, ponto alto que nós subimos à volta de Sapardos, nós vamos ter a sensação de estar no topo de uma muralha e de conseguir ver muito mais além nesse topo, não é? Portanto, claro. para dentro, o vale está num planalto, no fundo, é alto. É um vale, mas é um vale alto, não é? Além o intermédio, não é? É uma É. zona intermédia. Sim, Planalto. é uma zona que está circundada por uma proteção natural, não é? Ele Ah. próprio está protegido naturalmente, não é? Bom, mas isso são os romanos que o constroem. Não, Que o objetivo, o pensamento já dos romanos era muito mais avançado, digamos, porque partindo do pressuposto que nós estamos a falar do cume, do cimo, de uma serra, de um monte, sim. onde tem uma capacidade enorme de visualização. Exato, portanto, eu diria que ele não é um ponto geoestratégico para os romanos, portanto, não lhes interessa enquanto fortaleza, mas para os galaico-célticos, que são, vamos chamar monarquias tribais ou, Uhum. ou Não democracias. eram muito organizados, não é? Não, eles Lá. são organizados, mas são por clãs, não é? São por pequenas famílias, não é? Pois, pois, pois. E o território era-lhes suficiente ser esse território. Portanto, isso deveria haver uma grande comunidade em Sapardos, mas galaico-céltica, não é? Lá. Eh, Já produtiva. vinham do norte de Espanha, do norte São, são também, não é? oriundos, são do Neolítico. Portanto, Ah, é possível que haja arqueologia que remonta à Idade do Ferro e aos princípios da agricultura. claro, claro. Portanto, e eles aí estão, já, vamos dizer, já, o vale aí de Sapardos deve estar habitado há 40 mil anos. Pois, exatamente. Qualquer coisa com 40 mil anos. Qualquer coisa com 40 mil Claro. anos. Agora, se calhar ganhou alguns marcos importantes visíveis, não é? Sem escavações, sem nada. Deve ter ganho alguns marcos visíveis, principalmente romanos, não é? Com as pedras, como é que se Exatamente. chama? Temos, Milenares, miliares, não é? E com os tais castros, as tais cidadelas, os tais aglomerados habitacionais que devem estar, deve haver vários, não deve ser só o do Coroçado, deve haver vários aí nos topos à volta desses montes, não é? Porque isso há um anel aí, claro. há um anel de cordilheira, não é? Claro que Sim, depois há sim, cordilheiras no mais topo. altas, mas ele aí é uma boa fortaleza natural com campo de visão para a proteção do território interno, não é? Para a proteção do vale interno que é Sapardos. E é uma das paredes do Rio Coura, não é? Claro, Do também, Rio Coura, também. exato. Portanto, Sem ele, dúvida. ele ele está, eu as cartas todas topográficas que vi, ele faz ali uma esquina ali das paredes do Cora. Portanto, até Claro que nós estamos ali estamos aqui numa zona que é imediata a seguir, é imediatamente a seguir, não Hum, é? Daqui até o Rio Coura também não são muitos quilómetros, não é? exa- Portanto, é absolutamente natural é e uma. talvez com segurança razoável, para Hum, não dizer absoluta, hum, que a verdade é essa. Nós não estamos muito longe do Rio Coura, não é? Estamos a escassos quilómetros, 3 quilómetros por aí. Portanto, o que faz todo o sentido que, de facto, as coisinhas conduzissem a isso. Não é?
É. Digamos, havia aqui uma relação, uma conectividade entre esta terra e o Rio Coura. Sim, sim, sim. Sim, sim. Não Aliás, faz. deve ter havido um feudo durante a época feudal, portanto, a partir da instauração do país por aí fora até à Idade Média, deve ter havido aí um feudo que apanhará essa zona. Pronto. Claro, claro. E que deve ter por aí algumas casas senhoriais, algumas quintas e algumas réstias desses feudos. Né? Mas o que é certo é que esses vestígios foram desaparecendo. Vestígios concretos. Vão Concretos desaparecendo e e vão visíveis, aparecendo, não é? perceptíveis, não é? Aquele, Nós estamos aquele, a falar de elementos que nos dessem o quê? Uma imagem muito aproximada ou muito exata do que era, do que aconteceu, o que povos, não é? E isso, de facto, é um problema, porque, bom, não havia esse cuidado. Ainda hoje também não há muito, digamos, há mais, Hum, felizmente, há mais cuidado em preservar a história. Porque a história é nossa. A história é para as pessoas lerem sim, e sim, é para para os marcar. futuros, para aqueles que nos vão de vir suceder, dedicarem um pouquinho à história e saberem em concreto o que é que se passava. Não é? Sabemos que aqueles povos não eram assim tão cultos quanto isso. O desenvolvimento, a inovação, digamos, o passar do tempo ajuda-nos, de facto, a criar coisas novas. E é Não como o é? caso das suas pedras miliares daí, não é? Às vezes o conhecimento era transportado para outros bancos de conhecimento, não é? Ou para outras zonas para ser analisado e para ser preservado, e muitas vezes cai no abismo, não é? Cai em problemas Não, cai no esquecimento. ou No no esquecimento. esquecimento das pessoas. Exatamente. Elas esquecem-se. Umas por vontade determinada, não é? E outras nem tanto. Mas isto é assim, muitas vezes, e aqui entra o setor político. A Hum, vontade política hum, move montanhas. é verdade. A não ser que haja um fator de grandeza tal que a isso conduza, não Hum, é? hum, Mas é de determinada importância e cada vez mais isso deveria acontecer. Para já, para já procurar defender com todo o interesse, com todo o rigor, o quê? O meio ambiente. hum, Estamos à beira do abismo, se é que já não estamos no abismo. hum, Estamos a cair num abismo enorme, não é? Precisamente porquê? Porque nós não damos atenção a esta questão que é transcendente. Ela é absolutamente indispensável. hum, Era o quê? A defesa concreta do meio ambiente. Pelo menos não continuar a fazê-lo tão mal como temos vindo a fazer. hum, Tá? E daí estes movimentos que têm surgido, e ainda bem, alguns nem fazem tanto sentido, mas outros fazem, que é proteger, alertar para esta situação concreta, hum, não é? Que é a defesa do meio ambiente. Nós, de facto, vamos deixar, se assim continuarmos, isto tende a desaparecer. Este hum. planeta vai desaparecer se assim continuarmos. Sim, Tem sim. que haver alterações, e alterações substanciais. Nós temos que aprender a fazer coisas novas e coisas completamente diferentes daquelas que estamos a fazer. Que estamos a ferir de morte este planeta. Hum, Não é? E os vindouros, aqueles que nos vão de suceder, vão ter este problema. E vão perguntar assim: porquê é que aquela gente fez isto? Nos prejudicou tanto o planeta. E esta é que é a grande verdade. hum. Não é? Esta é que é a grande verdade. Bom dia, estou a ver aí a sua grande É a aliada. Alice, é a Alice. À segunda-feira estamos cá.
Está aí com o À livro. Está com o livro, segunda-feira, não é? não. Ora mostra-me lá É esse, o nosso dever, é o nosso dever, ora enquanto mostra-me lá esse dever e livro. obrigação. Mostra-me lá esse livro que tem aí na mão. Mostra-me lá esse livro que tem aí. Mostra-me lá aqui. Mostra aqui para a câmara que é para se poder ver. Zé, esse livro é quase um diário de bordo, não é? Quer-me falar um bocadinho sobre esse livro, que é para eu conseguir explicar melhor às pessoas o que é que se trata esse livro? Não, o livro é a história. Hum, Está. Entronca naquilo que estávamos a dizer, que é a história de Sapatos. hum, Uma história breve, é uma resenha daquilo que se passou cá nesta terra, hum, naturalmente nos últimos anos, os anos em que as pessoas ainda se lembram e ainda contam alguma história, não é? Ou mais, contam breves momentos da história, daquilo que que lhes vai na alma e na cabeça. hum, Porque se pensarmos que hoje a velhice ela surge muito rapidamente e com a velhice a lembrança, a falta de memória também se junta a tudo isto. E daí que uma história mais longa, digamos, já não é possível. E cada vez mais, outro fator, cada vez mais vamos ter este problema. Porque as pessoas vão entrar num descontrole tal que não conseguem lembrar-se muito mais cedo na idade. Esta liberdade de memória, ela é finita, como sempre, não é? Mas vamos constatando um decréscimo. Isto é, a partir de uma idade não tão profunda, vamos ter falta de memória. E porquê? Porque mexemos todas as máquinas, porque isto passa tão rápido, não é brincadeira. Não damos até uma atençãozinha ao tempo. É. Sr. Presidente, vou Assim, fazer só assim uma questão rápida, que é, neste momento, Sapatos está com quantos habitantes? está com o quê? Com quantos habitantes? Tem 354 por aí. E desses 354 estamos a falar de que faixas etárias? Mais ou menos assim, numa média, 10%, 20%? Nós estamos a falar naturalmente, que as crianças. Nós temos aqui um índice que é terrível, que é este. Nós temos uma média de 1,4 nascimentos por ano. Ok. E temos uma média de 30 a 40 falecimentos. Quer dizer, Sapatos não é o único. Até é mau de nós, se de facto pensássemos, mas era até razoável que fosse única, que era Hum. sinal de que as outras terras estavam a Todas crescer. bem. Não, está tudo a diminuir. E Hum, daí que uma relação de 1,4 por ano para 30, 40 ou 50 falecimentos, vamos parar muito perto. hum. Isto é, vamos ficar sem gente em poucos anos. Exato, está a galgar, não é? Exatamente. O que é fácil. Era bom, era que fosse ao contrário, não é? Hum. 30, 40 nascimentos para 1,4 mortos. Claro, claro. Não, infelizmente. E vem a talho de foice aquilo que nós estávamos a dizer. Hum. Não é? Que é, fala-se muito, os políticos de nomeada, de topo, há que fazer muita coisa, há que preservar a habitabilidade das aldeias e tal, tal. Reabilitar a população. É evidente que depois chega-se à prática, não há, que é Hum. absolutamente o contrário. Não há condições, embora naturalmente que muitas condições, o conforto é inimigo da natureza. Hum. Sabemos isto. Não, não, isto não é mentira, não é utopia, não é nada. O conforto é inimigo da natureza, da, da, da vida em sociedade sã,
uma, uma atividade sã, não é? Hum. Estamos a falar da vida com regras, naturalmente, mas com algum espírito ecológico. Sim, sim, com habitabilidade, não é? A partir do momento que há Exatamente, conforto, começa a ficar inabitado, claro. desabitado, não é? As pessoas já não vão visitar os terrenos, já não fazem Não uso vão, deles, já não. nem limpeza, não há nada, porque às tantas não há pessoas nem sequer para limpar coisa nenhuma. Depois Claro, vai envelhecendo. Quem é que limpa? Um velho já não pode, nem pode com as pernas, nem com os braços. claro. Não é? Como é Não que há vai limpar? continuidade, não é? Depois o dinheiro que ganha, que é Também uma não miséria de justifica. dinheiro, em termos económicos. Quer dizer, fatores. Bom, mas isto também, falando da limpeza das florestas. Sim, sim, falando na preservação natural à volta, não é? De tudo, não é? Seja de utilizar mesmo Pensa, para cultivar e para fazer produtos, porque realmente é rentável vendê-los e trocá-los com a população à volta, não é? mas a agricultura também não está valorizada. Pois, Longe disso. Está claro. desvalorizada. Sim, sim. Por isso é que as pessoas fazem. Claro que é duro. É duro. Pois é uma atividade muito agreste. É. Mas para fixar as pessoas na agricultura, no setor agrícola, tínhamos que valorizar a agricultura. Isto é, a pessoa que faz agricultura e a agricultura não de subsistência, que até essa desgraçadamente tem vindo a descer, a desaparecer. Claro. E hoje as pessoas vão 8 horas para uma fábrica, fazem 8 horazinhas, chegam a casa, nada mais. Ora bem, estes meios rurais poderiam ser aproveitados para fazer alguma agricultura de verdadeira subsistência. Hum, Estamos a claro. ver? E não chegar a casa depois das 8 horas de trabalho e ir ao supermercado comprar tudo que vem E da. até servia de válvula de escape. Claro, Epá, estou farto de fazer tesouras, estou farto de fazer peças para aqui, para ali, para lá. Epá, vou espairecer um pouco. claro. Era extraordinário. Mas não. Ora, vamos agarrar-nos ao computador, à Exato, internet. Pois exato, é, a internet é boa, mas é em alguns passos do dia. exato. Por exemplo, isto, para além de fazer muito mal também Hum. ao ambiente. Sim, sim, sim. Claro, mas nós não pensamos isto. Hum. Os dias atuais, os tempos atuais, são esses. Não é? Mas dizemos que é uma questão de circunstância. É uma utopia ou demagogia, se quisermos. Não é? Cara, é fundamental pensarmos nisto. Que eu se vou para uma manifestação e tal, lá, pá, vou ali manifestar, não sei o quê, e eu sou o pior, o que eu vou fazer à manifestação? Vou fazer nada. Ou melhor, vou ocupar o espaço. Veste mais nada, quer dizer, é uma figura, diria quase ridícula. Hum. Se, O, se, o se senhor presidente, olharmos para a vida das pessoas, para o dia a dia, para a vivência que elas têm, assim, você, o que é que foi fazer à manifestação se você faz absolutamente o contrário? Você quer isto, mas você faz absolutamente o contrário. Então o que é que o senhor você anda, presidente, que figura é que você faz? o senhor presidente Ah, nasce em Sapardos. eu nasci em Sapatos e E gosto muito da minha freguesia. claro, claro, e da sua terra em geral. Claro, é por Diga-me lá, isso também cá estamos. diga-me lá da sua memória, das atividades tradicionais que se lembra de existirem aí. Tipo, fazia solaria aí? Olaria? Não, não. Nunca Do que é que se chegou a fazer. lembra, do que é que se Nunca, nunca da não. sua Lá está, infância, do meu tempo. da sua infância, da sua adolescência, do que é que se lembra de atividades assim que o marcavam aí? Codelaria? Ora bem, Sapatos foi sempre uma terra de agricultura. Pronto, mas e a agricultura fazia-se, pronto, da tal agricultura E a agricultura nunca foi altamente industrializada ou rentabilizada. sim, mas quando me fala em Nunca. agricultura, por exemplo, na sua altura, na altura em que é criança e que é adolescente,
os cavalos ainda faziam trabalhos de lavoura, não é? Claro. E, Então, depois as ruas, os arados, tudo isso, que era digamos, uma agricultura arcaica, se assim quisermos. sim, mas depois isso obrigava a atividades do género, era preciso trabalhar o couro, por exemplo, para fazer instrumentos para agarrar Mas nós aqui já não tínhamos isso. Os cortumes, enquanto tal, já não se fazia. No meu tempo, No seu tempo, o que é que se fazia? Além da agricultura, em termos de instrumentos, também para a agricultura, o que é que havia aí? Trabalhava-se a madeira? trabalhava, havia Sim. alguns carpinteiros, Ferreiro? fazia, trabalhavam nas casas, os telhados das casas, a madeira dos telhados e tudo mais. Havia alguns pedreiros também, faziam muros de pedra, e era, no fundo, era isso, resumia-se aí. Daí que as pessoas tinham que sair. Hum. Bardos teve aproximadamente 600 pessoas. Nem tecelagem, a tecelagem não se fazia aí? Fazia-se alguma tecelagem, mas eram poucas as tecedeiras e, portanto, os clientes também não existiam muitos, não é? Mas havia aqui alguns teares, sei lá, uns três, quatro, por aí. Assim. Ainda há reminiscências disso? Ainda para ir a algum tiar? Ainda não. Não, não. Nós queríamos ali na escola, acho que a gente já conversou sobre isso, fazer uma biblioteca-museu. Ali nas duas salas de escola ali da primeira. Exatamente. Ora bem, mas chegámos depois à conclusão, nós falamos sobre isso. Chegámos à conclusão que, de facto, tinha que lá estar uma pessoa a tempo inteiro. Claro. Para quê? Para ter aquilo aberto, para poder funcionar. Claro, no fundo aquilo Eles seria. iam lá, iam lá. Ora bem, só que isto não funcionava. Claro, teria que ser um bom centro de Não, educação, não é? claro, as pessoas querem lá saber de ler, querem lá saber de quê? Isto só fora de ver o arado, há muito pouca gente já em Sapardos que se lembra dos arados, das Hum, soladas, da grade, degradar os campos, hum, nivelá-los, para que depois pudesse haver a sementeira. O semeador ou semeadeira, o seixador, tudo isto podia estar lá. hum. Até porque o carro de bois, o carro dos bois ou das vacas, também. Quer Que, dizer, que são bois e elementos vacas que vão é que desaparecendo. são. Quais são os bois e as vacas tradicionais daí? Não é Barrosela, é outra, não é? Não, sim, é pisca. É Ah, pisca. É o gado pisco dos cornos compridos. exato. Não exatamente. Ainda há, Agora, ainda há isso aí. o que é Ainda há que quem as tenha. estradas, por exemplo, havia Há quem cá tenha. juntas depois. Ainda há quem tenha animais aí desses? Neste momento há muito poucos. Sim. Portanto, há um senhor aí que tem uns quantos animais, e de resto, praticamente é só ele. Portanto, há um outro que tem um animal também, uma vaca e tal, mas são poucos e tendem a desaparecer. Mas isso é que é pobreza. Claro! Porquê? Porque não há. Os jovens hoje não querem agricultura, que a agricultura é o parente pobre de tudo isto. Hum. Mas nós, atenção, porque sem agricultura não vivemos. E daí, mais uma razão para dizermos que os nossos políticos de topo dizem uma coisa, mas fazem outra. Não querem saber. Mas É. dizem. Mas dizem que é preciso, é preciso, é preciso, é preciso. E depois o preciso fica por aí. Fica na boca ou na cabeça de alguém porque se esquece. Disse as palavras e depois esqueceu-se logo de imediato daquilo que disse até. Pois tem que ser além da política, não é? Tem que ser uma coisa própria da comunidade, tem que montar aí um projeto. Tem, mas tem que haver toda uma máquina a funcionar. Claro, claro. Não, Facilita. não podemos ter únicos. Sozinhos não conseguimos resolver coisa nenhuma. Mas, em conjunto, poderíamos fazê-lo.
mas depois falta vontades. E a principal é a política. A vontade política está a presidir a tudo isto. Nós temos que dizer e fazer. Não é só dizer. Claro. Estamos num país que está nesta direção muito má. Para mim, já pouco adianta, já pouco faz, pouco mal faz, mas, no entanto, vai fazendo. Mas para aqueles que nos vão de vir suceder, vão ter problemas enormes. Hum, E vão perguntar porque é que lhe fizeram isto tão mal. hum. São Olhe, fatores importantes. dessa agricultura, plantar o linho, era uma das coisas? Não. É o milho, Linho, claro que sim. linho, Ah, linho. o linho, plantou-se aqui algum? Sim. Plantou-se. Hoje em dia já Plantou-se. não se planta. Porque se faziam os panos de linho, as toalhas de linho, as tecedeiras faziam, não é? E, portanto, havia aqui o ciclo, e nós até queríamos instalar, queríamos adquirir a casa do guarda florestal, aquela casa que vimos que está em ruínas completas, não é? Está um monte de pedras. Nós queríamos fazer ali o ciclo do linho ou outro ciclo qualquer. E aí sim, até porque aquilo está num local muito ermo, muito isolado, Lá e está que não outra vez. permitia outra coisa qualquer. Lá está a torre outra vez do Castelo Natural. Lá está o tal Claro, sítio que consegue ver o vale todo do... exatamente, que é um sítio extraordinário. Extraordinário, extraordinário. Ora, e o que é que aquilo precisava? Precisava, de facto, de ser lá implementada alguma coisa de interesse. Aliás, ali eu agora até desviava a conversa aqui para a questão dos incêndios todos que houve agora e até lhe perguntava, vocês tiveram que usar esse tanque que está lá de águas? Vocês tiveram que se Não, não, preparar? não, não. Nós, como disse há pouco, felizmente não tivemos. Epá, e o diabo seja surdo e mudo, que isso não aconteça, não é? Bem, o vosso baldio também é muito diversificado. Aquilo que eu vi foi que é um baldio com muitas plantas muito diferentes, não é? Portanto, não é aquele típico Não é assim tão eucaliptal com diferente. defeitos. Pronto, o eucalipto é uma árvore perigosa. Pois é. Ele tem que existir, como é evidente, mas tem que ser confinado. E as pessoas não querem. E não querem porquê? Porque o eucalipto cresce rapidamente, rouba-nos água, Sim, sim, sim. tira-nos a água que nós precisamos, ele bebe. Mas é muito bom para a lenha, é muito bom para a pasta de papel. Lá entramos outra vez na regra dos interesses. Exato. Desembocamos aqui nesta área. Sim, sim. Logo, Portugal imediato. está na linha da frente do papel, não é? Portanto, a certa altura, Claro. Porquê? sacrificamos Porque o os país outros países inteiro. proíbem o eucalipto e vêm a Portugal Claro, buscar. claro. Dizem, não, vamos encomendar a Portugal, que não há problema nenhum. Eles têm lá o eucalipto por todo lado Exato. e acabou. Só que, portanto, o eucalipto tem que ser confinado. E porquê? Porque ele vai buscar água a muitos quilómetros, a muitos metros. O eucalipto é uma árvore que resiste até mais não. Sim, sim. Basta dizer que se queima, e dali a bocado está a rejuvenescer de novo, a florescer de novo. Não é? E isso não acontece por acaso. Ele vai à procura de água. As raízes vão por lá à procura dela. Portanto, se nós pomos o eucalipto numa zona de água, estamos-lhe a dar de beber ali com fartura. Olhe, vou-lhe enviar o outro código. Portanto, agora é fácil, agora é só seguir a mesma linha que seguimos antes. Eu vou-lhe enviar outro e-mail com outro código, porque isto tem um tempo reduzido e nós passamos para a segunda parte e vamos aqui falar um bocado sobre essa questão da floresta e das espécies Ok. autóctones, está bem? Mas ele também não tinha muito tempo. Já tivemos aqui uma boa conversa. Se também Pois, podemos fazer, exatamente. também podemos fazer isto noutra altura. As conversas são como as cerejas, não é?
Isso é fundamental. Agora,